Essa pauta foi sugestão de um membro aqui do nosso Discord. O Jonatas Oliveira deixou uma mensagem para a gente dizendo o seguinte: por que projetos open source não recebem o reconhecimento financeiro? Ele cita o exemplo específico de projetos que são amplamente usados. Essa é uma pergunta que tem várias camadas para a gente descascar e a gente vai tentar traçar alguns paralelos até com coisas que já aconteceram no mercado que a gente vai poder citar como referência. Existem diversos projetos open source que já nascem como produtos, mas muitas vezes eles nem pensam em monetização, né? Eles fazem porque eles querem ter aquele o desenvolvedor ou a equipe, eles acabam vendo uma necessidade ou eles, sei lá, não gostam da forma como um produto age, criam um produto concorrente, mas não para concorrer financeiramente, né? Acho que esse é um cenário que a gente vê bastante vezes, né, pessoal? É muito comum a gente ver, tipo, aplicativos no FlatHub, que é um desenvolvedor que, sei lá, fez o aplicativo porque, eu precisava, sei lá, alterar o formato de imagem de JPEG para PNG e isso, fazer isso com frequência, quis fazer um app para isso. Sei lá. Tipo, e a gente vê em diversos níveis, né? Alguns softwares assim mais simples, softwares mais complexos, algumas tecnologias que não são necessariamente um aplicativo fechado, mas uma tecnologia que algum aplicativo usa. Mas tem. Acho que tem pessoas com vários objetivos diferentes dentro do open source. Tem gente que fez só porque é um negócio que ela precisava, tem gente que queria, sei lá, portfólio, aí foi participar de algum projeto para poder, tipo, ter um portfólio ali no GitHub. Tem gente que, tipo, só queria ajudar, sei lá, a pessoa, tipo, eu quero, sei lá, me investir mais em open source, quero ajudar. E, obviamente, tem as pessoas também que já estão pensando em ganhar dinheiro, já forma com, tipo, já tem aquela visão de empresa. Então, é difícil, sabe, a gente conseguir medir o open source como uma coisa só, sendo que tem várias pessoas com vários objetivos diferentes. E isso impacta em várias outras coisas, né, nessa questão financeira. Em alguns casos mais específicos, ser open source é uma coisa estratégica para o produto, digamos assim, até para aumentar a confiabilidade dele ou a adesão para outras pessoas, tipo, às vezes até uma linguagem de programação nova, alguma coisa assim. Não faz sentido a linguagem ser fechada e você ter que pagar alguma coisa para acessar, ninguém vai usar nada daí, né? Mas em muitos casos é mais ou menos nessa linha que vocês comentaram, a pessoa tem uma dor, um problema, né, digamos assim, e ela resolve o problema dela e publica o código, porque além de resolver o problema dela, ela pode mostrar como ela resolveu o problema, mostrando proficiência no mercado, mostrando para as outras pessoas que ela sabe resolver uma questão desse tipo, o que pode ajudar com o emprego depois ou alguma coisa assim, até reconhecimento social por outros pares, né, por outros desenvolvedores. Nossa, você é um bom desenvolvedor, você criou isso, além da ajuda de outros desenvolvedores para melhorar o software depois. Mas o objetivo muitas vezes não vai muito além disso, né? Fica nessa de solucionar o problema. Softwares que vão um pouco além disso acabaram esbarrando num problema. O desenvolvedor que originalmente criou ele estava querendo solucionar um problema para si, que acabou se tornando, se mostrando um problema para várias outras pessoas também, ou até empresas. E aí o software acabou decolando, mas são casos talvez um pouco mais raros, eu diria. Cada projeto precisa ser avaliado individualmente, porque quando a gente compara, no caso do Jonatas, aqui ele cita principalmente projetos que são muito grandes. Então, sei lá, vamos pegar o caso do KDE, por exemplo. O KDE até recentemente publicou lá que eles estão fazendo um esforço para aumentar a captação de fundos para que eles possam atingir mais objetivos mais rapidamente, ter desenvolvedores full-time, mais desenvolvedores full-time focados no projeto e conseguir avançar em diversas áreas. Cara, justo o KDE, que é provavelmente, sei lá, um dos ambientes gráficos mais utilizados, incontestavelmente. Acho que ele e o Gnome lá em cima, entre opções que são usadas no mercado, e o segundo lugar deve estar lá embaixo, assim, uma distância gigantesca. Por que vocês acham que o KDE tem dificuldade de arrecadar dinheiro? Eu não sei se é esse o motivo, mas vou colocar isso como uma questão e vocês podem comentar depois o que vocês pensam a respeito. É uma questão de business. Você pode ter a sua filosofia do porquê você fez, mas no fim das contas, por mais que alguns desenvolvedores neguem, no final você gerou um produto novo para o mercado. Se você decidiu não cobrar por ele, é um fator, mas ele é um produto no mercado. Ele está concorrendo com outros produtos que podem realizar tarefas similares.
Geralmente você vai, como um empreendedor, você vai querer reinvestir em áreas da sua empresa que, se você fizer a ingestão de dinheiro, você vai melhorar o seu produto. Por exemplo, aqui no Diolinux a gente faz muitos vídeos. Faz sentido eu pegar o dinheiro que eu arrecadei, que eu ganhei, ou alguma coisa assim, e comprar talvez mais equipamentos, melhores câmeras, melhores lentes, melhores microfones, ou alguma coisa assim, porque isso vai melhorar o meu produto, que pode me ajudar a fazer esse dinheiro de volta. Investir esse ciclo, ou ter algum lucro, alguma coisa assim. Ou eu posso investir em conhecimento e melhorar as minhas skills como um comunicador, ou como um editor de vídeo, na parte de design, não sei. Existe um certo ciclo. No caso do plasma, existem distribuições que utilizam ele, mas existem pouquíssimos projetos que ganham dinheiro por causa do plasma. É diferente. Então, se eu não ganho dinheiro por sua causa, qual sentido faz eu pegar o orçamento que eu consegui juntar com os meus produtos e investir aqui, ao invés de investir onde eu faço o dinheiro acontecer? Por que que existe mais investimento no Gnome? Porque ele é a cara das distros, muitas vezes. E ainda assim não é tanto investimento assim, tanto quanto poderia ser. E eu acho que é por isso que o KDE tem um pouco de dificuldade. Não tem nada a ver com a qualidade dos softwares. Tem a ver com fazer parte de uma engrenagem que gera mais dinheiro, sabe? Qual é a vantagem que eu tenho de colocar mais grana ali? A única empresa hoje em dia de maior destaque que realmente, empresa grande, né, eu diria, que pode dizer que ganha algum dinheiro com o Plasma é a Steam, né, a Valve, por causa do Steam Deck. Mas o KDE Plasma poderia ser substituído por alguma outra interface, sabe? Se ele começasse a ser motivo de custo para a Valve somente e não trouxesse retorno financeiro. Então, tudo na vida é baseado em incentivo. Não quer dizer que as pessoas só vão fazer aquilo, mas quando existe um incentivo claro, a tendência é que a maior parte das vezes aquele mesmo elemento aconteça. Tem um livro que eu acho que eu tenho, achei que eu tinha na minha estante, eu tenho aqui, se chama Misbehaving, fala sobre economia comportamental. Tem exatamente um dos capítulos tem esse plot sobre por que que as pessoas fazem o que fazem, de forma, às vezes, sem pensar muito, meio que de forma natural. Essa coisa que o livre mercado proporciona. Quando você pode alocar o seu dinheiro aonde você quiser, você geralmente aloca onde ele traz algo de volta para você. Nem que seja uma recompensa emocional, às vezes, né? Mas no caso de uma empresa, para fazer investimentos recorrentes no desenvolvimento de um software, você precisa, às vezes, muito mais do que isso. Tem empresas menores, tipo a Blue Systems, por exemplo, que investe bastante no KDE. A Canonical investe bastante no KDE por interesse em tecnologias do KDE, não no Plasma especificamente. Então, tem essa questão. É você se colocar como um player que possa ser utilizado ou é utilizado para gerar negócios para as outras pessoas. Se melhorar essa ferramenta, não aumenta a quantidade de dinheiro que eu posso colocar para dentro da empresa de volta, tem poucos incentivos para fazer isso. Então, naturalmente vai acontecer menos. Cada empresa que quer investir em alguma coisa, ela tem um objetivo. Ela espera um resultado. Nem sempre o resultado que a empresa espera é resultado financeiro. Existem algumas empresas que esperam outros tipos de resultado, tipo a Endless, que é uma grande, né, financiadora, uma grande apoiadora do projeto Gnome. Ela já chegou a ter, hoje em dia, talvez ela até ainda tenha profissionais que são contratados e pagos pela Endless para trabalhar no desenvolvimento de ferramentas ali dentro do Gnome, no avanço de algumas tecnologias que acabam sendo interessantes para a Endless. E se a Endless não visa lucro, o que ela visa exatamente? Ela procura impacto social. Esse é o resultado que a Endless espera. Então ela acaba financiando esses profissionais porque é uma das formas dela atingir esse resultado. Mas para que ela possa atingir esse resultado, ela provavelmente capta esses fundos para poder sustentar esse impacto social dela através de outras formas, como, sei lá, parcerias com governos, talvez, com instituições de ensino, são financiados por Instituição, né? Assim como acho que o KDE também é uma instituição. Aí entra o caso de que
o Endless OS, ele depende de tecnologias GNOME, então o funding vai para o GNOME. Se ele dependesse de tecnologias KDE, provavelmente o funding iria para o KDE. Mas por que é GNOME e não é KDE? Porque eles não quiseram. Não precisamos ir muito além disso. Eles escolheram um que eles gostavam mais e assim foi, né? E, no caso, instituições assim, muitas vezes elas têm processos de arrecadamento de valores ao redor do mundo, mas elas também são financiadas por alguns filantropos, eu imagino, que querem, ganharam seu dinheiro em um outro mercado, muitas vezes, mas querem utilizar parte desse dinheiro para criar algum tipo de impacto positivo no mundo, e eles acreditaram que fazendo isso através da Endless, eles conseguiriam fazer alguma coisa interessante acontecer, sabe? Em algum momento pode ser que esses investidores espontâneos, assim, eles não acreditem mais no projeto. Aí a questão é a própria fundação continuar dando motivos para que as coisas aconteçam, né? E aparentemente a Endless tem sido relativamente bem sucedida, apesar de ter tido alguns interpérios aí no meio do caminho, com algumas tentativas de criar produtos, computadores para o mercado e tal, que não funcionaram tão bem. Mas talvez por ter boas conexões, eles já conseguiram algumas parcerias bem inusitadas, de ter Endless OS em computador da Acer, da HP, se eu não me engano também e tal. E tem outros casos que eu acho que a gente pode citar como sucessos de captação e de fundos também, que é o Blender. Eu acho que o Blender, ele se encaixa exatamente nesse exemplo que você deu de um projeto open source que faz sentido dentro de uma indústria para gerar um resultado que gera resultado financeiro para essa indústria. O Blender, ele é largamente utilizado em agências de marketing, de comunicação, em projetos audiovisuais, até na indústria de cinema, ele é usado, sabe, em animações. Então, ele é um projeto open source que, por existir e por ser tecnologicamente e profissionalmente apurado para atender às necessidades de um determinado mercado, acaba sendo interessante para muitas empresas investir nele, pegar uma parte do seu faturamento e botar nele, porque isso deixa de ser um investimento apenas no Blender, é um investimento na própria continuidade do negócio dela, porque ela vai ter ferramentas cada vez melhores para continuar provendo o produto final dela, que no caso é um produto audiovisual, um produto criativo, 3D, enfim. Esse conteúdo que você acabou de assistir é um corte de um episódio do Geocache. Você pode assistir o episódio inteirinho e conferir o restante da conversa clicando nesse card aqui ao lado.